São 6h18 agora. A gente conversa com o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal do Globo em Brasília. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Oi, Bronzato. Bem, Bronzato, Brasília pegando fogo. Qual é o dia que não está, né? E hoje fomos pegos aí de surpresa, ou nem tanto, com a PEC da blindagem sendo ressuscitada, embora zero apoio popular, né, em relação a isso, muito pelo contrário, a opinião pública critica bastante, e nós ouvimos há pouco aqui com a nossa reportagem um trecho de uma fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que é importante, é necessário discutir esse tema por causa dos abusos que têm sido cometidos contra parlamentares. Mas é também uma facilitação, né? Vejo mais como uma facilitação da vida de parlamentares que venham a cometer crimes. Pois é, você estava falando de surpresa e de fato, assim, não surpreende que os deputados eles tenham deixado, ao menos essa semana, a polarização um pouquinho de lado e tenham se unido para se livrar de processos nos tribunais, né? Não por acaso, depois do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ter determinado a instauração de uma série de inquéritos para apurar suspeita de desvio de emendas parlamentares, né? Uma coisa ficou clara aqui, que na hora de salvar a própria pele, os parlamentares não veem diversidade nem divergências, eles se unem e vão juntos para tentar formar um consenso, ainda que em detrimento da sociedade, né? E outra coisa que nos surpreende também, que chama muita atenção, é o fato do presidente da Câmara, Hugo Mota, ter manobrado para passar essa boiada para tornar ali os seus colegas imunes a decisões judiciais, né? O Mota ele tem sido muito cobrado a oferecer uma espécie de boia de salvação para o grupo político dele que está na mira ali de inquéritos do Supremo Tribunal Federal, né? O mais curioso é que, assim, essa PEC da blindagem, ela estava repousando nas gavetas do Congresso desde 2021, justamente por falta de consenso, né? Tentaram, naquela época, trazer à tona a discussão por causa do deputado Daniel Silveira, que tinha atacado o ministro Supremo e tal, e tentaram fazer uma manobra para blindá-lo ali do Supremo. Não conseguiram, aí a proposta foi engavetada. E aí a segunda tentativa ocorreu no final de agosto, mas não foi adiante porque teve uma ampla repercussão e o Congresso foi pressionado a desistir. E agora, logo após o julgamento aí da trama golpista, voltaram a carga de novo para tentar salvar a própria pele, justamente depois, como eu disse, do ministro Flávio Dino ter instaurado uma série de inquéritos envolvendo suspeita de desvio de emendas parlamentares. Agora, é isso, né, Bronzato? O Congresso rasgou a fantasia, né? Porque esse projeto da PEC da blindagem pode ser uma blindagem até mais ampla do que aquela que existia até o início dos anos 2000. Ainda é um jogo casado, né? Porque aprovando a blindagem, parlamentares que talvez ficassem desconfortáveis em aprovar anistia para não se indispor com o Supremo Tribunal Federal, porque podem enfrentar processos e investigações lá na frente, de certa forma ficariam liberados, né? Protegidos pela blindagem para aprovar o projeto da anistia. Tem esse jogo casado aí, né? Exatamente. Assim, essa proposta, ela conta com um apoio ecumênico do Congresso, porque, assim, além de ela oferecer um status de intocáveis para os parlamentares, que é o sonho de todos os parlamentares, né, para poder, enfim, tentar abordar no Congresso e não ser alvo de uma investigação ali da Polícia Federal que tramita no Supremo, ela também une outros interesses, né, porque tem uma negociação dos bastidores para você votar a anistia, que eliminaria ou reduziria a pena dos condenados na ação da trama golpista no Supremo Tribunal Federal que ocorreu na semana passada. O mais curioso é o seguinte, porque assim, o Brasil ele tem um vasto rol de prioridades para tratar, né? Tem IR, tem questões de saúde, tem questões de segurança, mas para os parlamentares só dois assuntos são mais importantes, né? A PEC da blindagem, que os beneficiam, e a anistia, que beneficia ali o ex-presidente e outros bolsonaristas, e também a oposição, que tem sido fiadora aí dessa proposta de anistia. O que eu tenho ouvido aqui nos bastidores é que hoje teve uma reunião ali do presidente da Câmara, Hugo Mota, junto com os líderes, e eles fecharam
um acordo para botar em votação a PEC da blindagem e também da anistia. Mas qual é o impasse? Não tem um texto ainda de consenso para a anistia. Inicialmente estava sendo ventilada a possibilidade de colocar em votação o texto do deputado Sóstenes Cavalcante, né, que é o líder do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, mas esse texto também não tinha muita aderência, né? Estavam especulando sobre a possibilidade de colocar em votação amanhã e derrubarem no voto. Então ainda não está certo qual vai ser o texto que eles vão tentar colocar amanhã em votação em regime de urgência. Mas, de novo, como vocês disseram aí, Brasília sempre tem emoções, e amanhã tem mais emoção garantida. Pois é, a gente comentava mais cedo aqui, Bronzato, que a fatura do Mota tá alta, pagou no rotativo, não pagou na data, jogou no rotativo e a fatura dele tá alta, viu? Agora, e essa história, essa manobra, saíram com essa história hoje de indicar Eduardo Bolsonaro como liderança da minoria para livrá-lo da perda de mandato. Quem vai dar a última palavra é Hugo Mota. Exatamente. Mais uma vez, o presidente da Câmara aí entrando em campo para tentar beneficiar ali os seus colegas. Até porque, enfim, foi graças ao voto desses colegas, né, que o Hugo Mota conseguiu se eleger, e ele depende deles também, caso ele tente a reeleição aí no novo mandato, né? Mas, de fato, assim, tá ocorrendo essa manobra para salvar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, justamente porque ele sabe, se ele ficar descoberto, se ele perder esse mandato, né, ele fica muito descoberto, né, ele de novo acaba perdendo o foro privilegiado ali perante o Supremo, se bem que para ele estar no Supremo não é necessariamente um foro privilegiado, já que ele é alvo de uma investigação ali conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas de fato ele está tentando de todas as formas se agarrar ali ao mandato, né, e aí ele foi colocado como líder ali da minoria para tentar realmente prorrogar essa extensão do mandato dele, né? Então, é mais uma manobra aí do presidente da Câmara tentando beneficiar a oposição para se segurar na cadeira. Eu digo se segurar na cadeira porque vale lembrar um fato aí marcante, que essa PEC da blindagem, ela e a votação da anistia, elas estão ocorrendo agora porque lá atrás, logo depois acho que no mês passado, logo depois que o ex-presidente Bolsonaro foi preso, a oposição tomou a cadeira do presidente da Câmara e tornou essa cadeira refém, só topar devolver a cadeira para ele se ele topasse colocar em votação a anistia. E ali nos bastidores, enfim, para ele retomar o controle da Câmara, ele fez um acordo para colocar em votação a PEC da blindagem e a anistia. E agora, como vocês disseram, ele está pagando essa fatura altíssima. Agora, se o Hugo Mota concorda com essa manobra aí, como a gente ouviu a base governista falando, assina um recibo de que não está mandando nada, né? Porque, assim, a regra diz que o parlamentar não pode exercer o mandato fora do país. E aí é uma burla, uma malandragem, né? Coloca o Eduardo Bolsonaro na liderança da minoria, e aí, se abre essa brecha, está liberado. Qualquer um pode viajar para Disney e ficar exercendo o mandato parlamentar fora do país, né? Emendo, Bronzato, mais uma pergunta aí, nesse questionamento da Carol. Como é que fica a reputação de Hugo Mota? Porque PEC da blindagem, anistia, alta rejeição da opinião pública. E esse caso de Eduardo Bolsonaro, uma manobra descarada, né? Sim. Eu tive a oportunidade de participar há 2 semanas de um evento do jornal Globo e Valor, com a presença do presidente da Câmara, Hugo Mota, né? E naquela ocasião, quando ali se cogitou votar a PEC da blindagem, eu questionei, né, se não teria outras prioridades no país para a gente colocar em votação que não a PEC da blindagem, né? E na época ele falou o seguinte, que na verdade assim, era prerrogativa parlamentar escolher a pauta e que ele poderia colocar em votação os temas que os parlamentares acham que são do seu interesse também, né? A questão é a seguinte, é que os parlamentares representam também o interesse da sociedade. Será que é interesse da sociedade ter um deputado eleito por São Paulo, o deputado mais votado por São Paulo, legislando remotamente dos Estados Unidos? Será que é do interesse da sociedade, quem votou nos parlamentares,
criar um sistema imune a processos judiciais em que os cidadãos eles têm que responder normalmente perante a lei, mas os parlamentares estão acima da lei se a PEC da blindagem for aprovada. Muito bem. Thiago Bronzato, muito obrigada mais uma vez pela conversa conosco aqui no Ponto Final. Tenha uma ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite. Até mais. Obrigada, Bronzato. Um abraço. Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília, do jornal O Globo, participando aqui com a gente hoje do Ponto Final, nos ajudando a entender melhor esses acontecimentos mais recentes em Brasília. Os acontecimentos de hoje, da última hora, né, Carol? Porque, assim, é recente da última hora, do último minuto. A cada momento chega uma bomba. A cada momento uma bomba. Mas isso aí já estava sendo planejado há muito tempo, né? Estava urdido há muito tempo, essa PEC da blindagem. Usaram aquela estratégia eu finjo que vou esquecer. Deixou pra lá. Que vou esquecer. Exato.